Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate. O programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores. Em ritmo de férias no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro teve uma semana para esquecer no Campeonato Nacional, derrota para o Curitiba, derrota para o Atlético Mineiro, praticamente sepultada aí qualquer chance de título do Cruzeiro no Brasileirão. Mesmo a briga pela segunda colocação vai ficando complicada para o Cruzeiro. É verdade, se o Cruzeiro vencer o Palmeiras na próxima rodada, próxima segunda-feira, às 20 horas, o Cruzeiro dá uma colada no Palmeiras de novo, mas já são 6 pontos do segundo lugar. O Cruzeiro vai aí se distanciando do G4, né? O Grêmio é o quarto colocado no momento com 3 pontos a mais que o Cruzeiro e vai se distanciando aí de grandes pretensões na temporada, caminhando aí para um fim do ano sem grandes emoções. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço. Teve um probleminha técnico aqui com o microfone do João. Boa noite todo mundo aí. Quem tá falando aqui é o Lucas Junqueira. Tivemos esse probleminha com o João aí, mas também já toquei o programa, já entrevistei Raul Plasma. Então vamos tocando, né? Você pode participar do programa com a gente no Twitter, usando a hashtag Rádio GDG e também no Facebook. Muita coisa legal pra gente debater aqui, tá? Inclusive a gente tá com as enquetes agora lá no Twitter para você responder, dar a sua opinião sobre o Cruzeiro ontem. O time foi bem no primeiro tempo, o segundo tempo foi um time totalmente diferente. Enfim, é complicado o jogo de ontem, mas a gente vai passar tudo aí com muita calma e no detalhe aqui no programa, tá bom? Vou passar de novo o microfone aqui, parece que tá tudo certo agora, né, João? Tudo certo, Lucas. Foi o tempo, inclusive, do Botafogo abrir o placar no Rio de Janeiro, 1-0 pro Botafogo contra o Corinthians, é o jogo da rodada, né? Gol do Rodrigo Pimpão. Aqui perguntando se o Cruzeiro entrou em campo no segundo tempo ontem. Para ela foi jogo de um time só na segunda etapa, né? E vamos passando aqui, o Lucas já falou, mas eu vou aqui dar uma atualizada na enquete, que é outra forma de participar. Hashtag enquete GDG. Você manda, por exemplo, a hashtag enquete GDG, coloca na busca, vai aparecer aqui para você as opções, as últimas, aliás, e aparecem as opções. Por exemplo, a primeira enquete, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Curitiba? Nota 4, vai prevalecendo 47% dos votos. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro? Nota 7, 49%. O Cruzeiro fez 1-0 na primeira etapa e sofreu a virada na segunda etapa. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? Os 3-1, 73% dando nota 0. Quem foi o melhor do Cruzeiro no jogo contra o Atlético Mineiro? Rafinha vai liderando até aqui com 33% dos votos. Você aprovou a renovação de Mano Menezes? Sim, 67%. E você aprovou a renovação do Fábio? 89% dizendo que sim. A outra forma de participar com a gente é pelo facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Então você participa aqui pelo Facebook também. A gente subiu o postzinho aqui com o anúncio da rádio de hoje. Você deixa o seu recado logo abaixo também e ajuda a fazer nosso debate. Esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Vamos falar então, né, Lucas? A gente está acompanhando aqui Botafogo e Corinthians. Botafogo vai fazendo 1-0, vai igualando o Cruzeiro na classificação do campeonato com 47 pontos. O Cruzeiro leva vantagem no saldo de gols, por um gol. Se o Botafogo fizer 2-0 aqui, o Botafogo, por exemplo, se o Botafogo vencer por 2 gols de diferença ou mais, o Botafogo ultrapassa o Cruzeiro e assume a 5ª colocação. A gente está vendo que o campeonato, o desempenho do Corinthians, que muita gente vinha identificando pela forma que o Corinthians vem jogando, né, vem caindo, vem ladeira abaixo. Né? O Cruzeiro poderia estar nesse momento, tivesse feito uma semana perfeita, a 7 pontos do Corinthians, faltando 8 rodadas. Né? Era o que a gente dizia na segunda-feira passada, quando você não tem jeito, né? São 13 pontos, é uma loucura, são 12 pontos, é uma loucura pensar em título ainda. O Corinthians dava sinais de que poderia permitir que os adversários chegassem.
mas o Cruzeiro não conseguiu aproveitar essa semana. Que análise você faz essa semana catastrófica do Cruzeiro, Lucas? O Cruzeiro parece que não acreditou nisso, ou o Cruzeiro se empenhou e não conseguiu os resultados? Como é que você vê essa semana de Curitiba e Atlético Mineiro na vida do Cruzeiro? Boa noite, Lucas. Agora sim, né, João? Boa noite com mais calma para você, para todo mundo da produção, para o Vander e em especial para nossa audiência. João, eu acho que uma mistura de coisas, na verdade. De fato, a semana foi desastrosa para o Cruzeiro. As exibições do time ficaram muito aquém do que vinha produzindo, né? É uma pena, a gente sabe que o título é difícil, mas como você disse, o Corinthians vem dando provas de que quer perder esse título, né? Agora, pela pontuação, a gente vê que o Palmeiras está crescendo, então possivelmente a gente vai ter um jogo na próxima segunda-feira bem complicado, bem mais complicado do que já seria. E eu lamento, cara, porque eu acho que a gente tinha condições sim de conseguir uma sorte melhor. Agora, por outro lado, é importante a gente lembrar também das lesões, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o jogo de ontem, sobre um episódio aí de rede social mais uma vez, mas o fato é que o Cruzeiro estava sem atacante, né? Infelizmente a gente vê aí que o Rafael Sobis não vem numa boa fase, a gente tem o Sassá e o Raniel lesionados, e isso fez muita falta no jogo de ontem, né? Tanto é que o Mano citou isso na entrevista coletiva no final, o Thiago Neves citou isso na saída do campo. Faz muita falta. O time jogar sem atacante de ofício, camisa 9, faz muita falta. Então acho que juntando essas coisas aí, acabou somando para essa semana desastrosa do Cruzeiro também. Fora as falhas individuais na defesa, né? A gente teve o Diogo Barbosa dando um azar, mas numa chotada contra o Curitiba, fazendo gol contra. Ontem, na minha opinião, falhou também na cobertura do primeiro gol do Atlético. A gente teve aí o Ezequiel, uma tarde trágica, né? Enfim, a gente vai comentar no detalhe aí ao longo do programa, mas eu acho que a parte das lesões, a fase do Cruzeiro estar mal individualmente essa semana, fora o ritmo de férias, isso tudo somado, a gente vai ter um fim de ano aí só para cumprir tabela mesmo. A gente pode até ponderar que o desempenho do Cruzeiro, né, na semana, em termos, né, de produção de chances de gol, não foi dos piores. O Cruzeiro teve mais posse de bola em Curitiba, o Cruzeiro finalizou mais que o Curitiba, sem grandes oportunidades, é verdade, mas o Cruzeiro teve o jogo em Curitiba, né? E aí, concordo com o Lucas, né, uma infelicidade do Diogo, né, a pichotada do Diogo, acabou fazendo o resultado para os paranaenses, que puderam, a partir disso, administrar o resultado, né? O Curitiba vinha aí sem nenhuma vitória no retorno, precisando da vitória para recuperar a confiança. Depois ainda empatou com o Vasco no final de semana, num jogo para assistir Curitiba e Vasco também. O Curitiba saindo atrás e não conseguindo criar muita coisa. É um time muito fraco, né? O time do Curitiba esse ano é um dos favoritos ao rebaixamento. E o Cruzeiro podia fazer mais em Curitiba e não fez. E ontem, né, no Clássico, o Cruzeiro teve aí a vantagem, né, no placar no primeiro tempo, teve a chance de fazer o segundo gol com o Alisson, mas segundo tempo o time não voltou do vestiário. É interessante a gente avaliar isso, né, porque a minha análise dessa semana passa muito por outras questões, né. Eu defendi muito, por exemplo, né, o Corinthians acaba de empatar no Engenhão, os 14 do segundo tempo, né, 1-1 agora, e volta a situar, mesmo assim, o Corinthians está indo a 60 pontos, né, o Cruzeiro ficaria aí aliás, estava indo a 59, agora sim seriam 7 pontos, né, o Corinthians recuperando aí essa vantagem no momento de 7 pontos para o Palmeiras, em relação ao Cruzeiro de 13 pontos. Acho que é interessante a gente pensar, né, nessa semana, em outros dados, né? Me incomodou muito, por exemplo, a entrevista do Gilvan antes da partida, se não me engano, a ESPN, né, o gol foi do jogo, confirmado aqui, com 15 gols no campeonato. A entrevista do Gilvan, né, falando da contratação do Bruno Silva, né, que foi desmentida pelo empresário, desmentida pelo Botafogo, o próprio Cruzeiro se manifestou negando depois. Né, isso mostra muita coisa errada, né? Até teve gente que falou, mas é normal contratar em outubro. É evidente que é normal contratar em outubro,
Eu quero muito que o Cruzeiro esteja contratando jogadores, já pensando na próxima temporada nesse momento. Mas não se anuncia jogador em outubro, né? Você contrata com ele, faz o contrato, ele vai seguir a temporada dele. Bruno Silva tá jogando agora contra o Corinthians, a torcida do Botafogo pegando no pé dele. É um jogador que é importante, ele vai sofrer um desgaste desnecessário na equipe do Botafogo até o final do ano. A última rodada tem Botafogo e Cruzeiro, né? Jogo no Engenhão. O Botafogo tá brigando por vaga na Libertadores. A declaração do Gilvan foi um desrespeito ao Botafogo, ao Bruno, ao agente do Bruno. É mais uma relação ruim, né, com o empresário, é mais uma insatisfação com o empresário, mas mostra principalmente falta de foco, né? O Cruzeiro terminou 2017 do ponto de vista da gestão e do discurso da gestão, né? A saída do Bruno Vicentim antes do término da temporada, acho que seria importante, inclusive, que ele estivesse participando do processo de transição no clube. As negociações já sendo conduzidas pela nova diretoria, por exemplo, a renovação do Fábio hoje, isso é bacana, mas não é só isso, ainda é necessário gerir o futebol até o final do ano. São 8 rodadas, né? Há elementos concretos para subir na classificação. Mais dinheiro, um término de temporada com mais confiança, para começar a próxima temporada bem. Se o Cruzeiro agora nas últimas 8 rodadas vencer 2 partidas, vai terminar o ano num clima péssimo, em desconfiança, a própria renovação do Mano fica desgastada. Então o clima que está sendo criado pela diretoria, né, o churrasco de título, eu acho muito legal que já tenha rolado, né? Mas a gente fica vendo algumas ações, parece que não foi um dia de churrasco, entendeu? Parece que a situação ali, a banda solta. E eu sou um dos que mais defende direito à folga de jogador, que o jogador seja visto como um profissional, que a pressão é exagerada sobre os atletas, mas manter a concentração é muito importante. Me preocupa, eu liguei o sinal amarelo. Talvez essa última semana ruim seja também falta de foco no futebol, não é não, Lucas? Certamente, João. Agora foi minha vez do microfone dar problema aqui. Totalmente, João. Eu acho que assim, o time do Cruzeiro, aí muita gente começa a colocar a causa no churrasco, né? Assim, o churrasco é para celebrar o momento, isso acontece em qualquer tipo de firma ou coisa de trabalho, e lá não foi diferente, mas os jogadores parece que realmente entraram nesse ritmo aí de férias mesmo, né? Então complica para essa parte dos jogadores, porque aí o ano termina, o time estava bem ali disputando, né, o segundo lugar, não vou nem colocar que estava disputando o título diretamente com o Corinthians, mas tinha chances disso, mas estava ali entre segundo, terceiro, se termina o ano em sétimo, mais ou menos, aí já começa aquela coisa, esse time foi sorte durante uns meses, aí vão retornar em outros assuntos, falando, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, empatando com, acho que empatou empatou com o Palmeiras, né, as 2 partidas, essa situação com o Grêmio também ganhou nos pênaltis, enfim, empatou com o Flamengo 2 vezes, aí todo mundo vai começar a questionar o trabalho por causa de um fim de ano, então é complicado. Eu espero realmente, acho que agora o título tá impossível, mas que os jogadores, nem que seja por meta financeira, mas que eles pelo menos consigam terminar um ano bem aí pra gente fechar 2017 sem desconfiança e já pronto para 2018 a gente conseguir começar o ano bem. Só, João, falando mais uma coisa aí sobre o Bruno Silva, tá? Gilvan terminando o mandato dele, como começou e como passou o mandato inteiro, né? Falando mais do que deve. Às vezes o jogador já pode até estar tudo acertado, mas enfim, isso causa uma situação muito chata, né? Lamentável, e já fica aqui a minha esperança para que o Wagner aprenda a conduzir algumas coisas de forma diferente, porque realmente esse tipo de situação é chato para o Cruzeiro, é chato para o jogador, é chato para o Botafogo, enfim, é complicado. E a própria torcida do Botafogo, né, ela tem uma relação com as investidas do Cruzeiro sobre o elenco do Botafogo hostil, como foi com o Vasco uns tempos atrás, né? Ou seja, o Cruzeiro pegou o Sassá, o Cruzeiro pegou o Diogo Barbosa, algumas das referências técnicas do time do Botafogo nos últimos tempos. Isso é normal no futebol, né? Mas o torcedor do Botafogo, ele vê o Botafogo, né? Imagina a gente pensando, né? O Cruzeiro perder
2 jogadores para o Palmeiras, 2 das suas referências técnicas para o Palmeiras, por exemplo, né, em negociações que o Cruzeiro tem o interesse de permanecer com esses jogadores, né, no caso, o Sassá menos, né, porque teve a composição com o Marcos Vinícius, mas era uma referência técnica do time do Botafogo. Você perde esses jogadores pro Palmeiras e vê um dirigente do Palmeiras dizendo: a gente acabou de contratar o destaque do time na Libertadores, que é o caso do Bruno Silva, né? É um desrespeito com o Botafogo muito grande, né? Acho que a gente tem visto que o Wagner é um sujeito mais avesso às entrevistas, né? Na campanha apareceu muito pouco na imprensa, mas, né, tem outro lado, né? Acho que na campanha, por ser o candidato de situação, ele tinha uma situação favorável junto ao conselho, não precisava se expor, apresentar as ideias, mas já eleito, ele tem mais espaço para poder dizer, a imprensa vai ligar, vai atrás, e a gente espera, né, que a conduta seja um pouco diferente, né? A gente está falando isso aqui, os ouvintes já estão manifestando também um pouco a corneta no Gilvan. O Júlio César está perguntando, né, se o Mano sentiu saudade do Ábila ontem, dizendo que concordou com a renovação do Mano por não ter outro melhor no mercado, mas se 2 anos não seria muito pro futebol brasileiro. O Gilvan, e dizendo que o Gilvan, como sempre, é um horror nas entrevistas. O Elton Fonseca falando do clássico, dizendo que o time mais uma vez errou nas finalizações, na marcação, quando não tinha posse de bola e que faltou concentração. E o Star Fox dizendo aí que o Gilvan tinha que dar uma última mancada antes de sair. Falando da renovação do Mano, né, Lucas, eu acho que é uma situação importante da gente conversar agora. O Mano tinha aí a sondagem, o Alexandre Matos, quando falou a respeito, disse que não iria fazer uma proposta formal ao Mano Menezes antes de ele resolver a situação com o Cruzeiro, por respeito ao Gilvan, com quem ele foi campeão brasileiro e etc, bicampeão brasileiro. Mas, né, os bastidores a gente nunca sabe direito como é. O Mano certamente ali ouviu muito barulhinho de quanto ele iria receber do Palmeiras, uma sondagem ou outra. Isso certamente aconteceu durante esse processo. E o Cruzeiro acabou renovando com o Mano, né? A gente vê a especulação aí da ampliação do salário do Mano, mas os valores falados pela imprensa paulista em relação ao salário que o Mano poderia receber eram maiores do que se especula na renovação dele. Então eu entendo, por exemplo, que os 2 anos para o Mano significam viabilizar financeiramente a permanência dele, né? Em que sentido? A multa contratual ela é estabelecida em função do quanto que o cara tem a receber, né? Inclusive, é muito provável que os clubes tenham negociado isso após que o Mano e o Cruzeiro tenham negociado assim, depois do episódio da ida dele para a China, né? É uma forma do Mano se resguardar, é uma forma do Cruzeiro se resguardar também, né, em cima de uma nova investida. O Mano poderia sair de graça agora, preferiu ficar, mas eu acho que os 2 anos dividem, né, a remuneração do Mano, ao mesmo tempo que garante a ele, caso ele seja demitido daqui a 3 meses, né, uma recompensa proporcional ao que ele receberia se ele tivesse ido para o Palmeiras. O que eu quero dizer em linhas gerais? O Mano é profissional, né? Acho que ele expôs o quanto que ele queria receber, expôs as condições, e 2 anos não se torna efetivamente um compromisso de que o Mano fique 2 anos, né? Se a gente for fazer uma aposta hoje, quem acha que o Mano termina o contrato em 2019? Acho que 2% das pessoas, no máximo, vai dizer que acha que o Mano termina o contrato. A realidade do futebol brasileiro não conduz para isso. Então nesse sentido a multa vai ser muito cara para o Cruzeiro, foi um erro. Mas é nesse sentido que ele renova também. Ou então a renovação não aconteceria, né, Lucas? Exatamente, João. Assim, acho que essa foi a renovação que as pessoas mais ficaram divididas, que eu vi até hoje, né? Muita gente até não queria que o Mano ficasse. Particularmente, eu não sou um grande fã do trabalho do Mano, apesar de reconhecer, eu pedi a cabeça dele várias vezes esse ano, mas reconheço que, no fim das contas, a gente conseguiu, mesmo sem ser brilhante, a gente conseguiu um time encaixado, tanto é que o Cruzeiro foi campeão. Cara, assim, acho que sobre as condições de renovação do contrato do Mano, é o que você disse, tá? Se não fosse 2 anos, dificilmente ele ficaria. Ele sabe que ele receberia uma proposta maior aqui de São Paulo, né, no caso do Palmeiras, possivelmente. E acho que para a carreira dele foi a melhor decisão, né? Assim, aqui ele tem o grupo nas mãos dele, pelo menos é o que todo mundo, o que os jogadores falam, é o que aparenta ter.
tá bem, tá campeão, tem o respeito aqui, vai poder, com certeza ele deve ter feito algumas exigências, se não de nomes para serem contratados, mas de situações que ele precisa de ter, algumas garantias de investimento que o Cruzeiro pode fazer. Então, assim, acho que por conta disso o Cruzeiro larga na frente para o próximo ano. Como o ano vai acabar e se a diretoria vai de fato atender às exigências dele, isso tudo a gente vai ver o reflexo, o resultado no ano que vem. Mas que foi uma renovação importante, isso aí não tem a menor dúvida, e já que ele gosta bastante, né, várias pessoas chamam de Money Menezes, eu tenho certeza que essa parte financeira para ele valeu muito a pena. E outro detalhe que é interessante, né, Lucas, é que essa renovação mostra que o Mano ganhou poder, né? Se a gente lembrar, por exemplo, da permanência do Marcelo Oliveira para 2015, né, o Marcelo, não me lembro, inclusive, da situação contratual dele ao final de 2014, eu acho que ele já tinha estendido o contrato, não foi essa mesma situação do Mano, mas ele não tem, ele era muito menos criticado pela torcida do que o Mano né? É verdade, tinha sempre o argumento do Marcelo nos clássicos, tinha aquela galera que dizia que o Marcelo era só distribuidor de colete, não sei o que e tal, mas as críticas ao Mano são mais profundas, né? No sentido assim, o cara não respeita a filosofia do Cruzeiro, o cara, né, ganhou uma Copa do Brasil aí empatando o jogo, ou seja, né, o Marcelo, por ser campeão em pontos corridos, tinha um estatuto, né, e uma moral privilegiada. O trabalho do Mano se desgasta mais fácil do que o do Marcelo parecia que poderia se desgastar. E com 3 meses de temporada em 2015, o Marcelo foi demitido. Né? Então, esse é o ponto. O técnico é prestigiado até perder 3, 4 jogos, né? Ou seja, 3, 4 jogos que você perde em sequência, uma sequência aí de 15 dias ruins, de 3 semanas ruins, você balança mesmo. Isso aconteceu com o Mano esse ano, na eliminação para a Sul-Americana, perda do Mineiro e aquele processo de tropeços ali na Ponte, na Chapecoense e no Bahia, no Campeonato Brasileiro. Ele ficou ali na corda bamba, né? Então ele sabe que um novo processo desse, inclusive, ele vem acompanhado da lembrança de que ele já viveu isso. Né? O treinador ele se desgasta à medida que o tempo vai passando. E aí me parece que é interessante que ele se preserve. Agora, se é muito dinheiro, né, a gente pode discutir isso. Poxa, não seria o caso de contratar um treinador mais barato e dar poder para ele participar do projeto, iniciar um novo projeto e usar esse dinheiro para reforços? Eu acho que era possível pensar nisso. Eu acho que será uma saída possível. Eu preferia a renovação do Mano, mas eu acho que, dependendo das condições que elas foram colocadas, talvez o melhor fosse buscar um novo treinador e iniciar um projeto, um cara chegando, entre aspas, agora em outubro, ou seja, como o Marcelo chegou em 2012. Né? O Marcelo, em outubro, estava contratado pelo Cruzeiro para participar da temporada 2013. Então, que esse novo... Uma coisa que é importante que a gente entenda é que o treinador tem que participar da montagem do elenco. E isso é o melhor da renovação do Mano. Ela sugere que a diretoria vai ter que ouvir o Mano na contratação de jogadores. E por que é importante? Porque não adianta você dar um jogador, a um treinador, um jogador que não se enquadra no seu esquema de jogo, na sua ideia de jogo. O jogador não vai render, né? O jogador vai ter dificuldade de se adaptar. O caso do Ábila é muito assim, né? O Ábila, não é só o Mano não gostar do Ábila, é também o desempenho que o Ábila mostrava quando entrava em campo dentro do esquema do Mano, né? O Cruzeiro tinha dificuldade de jogar com o Ábila, né? O pior momento da temporada foi o momento que o Ábila foi titular. Então, acho que é importante ponderar que a permanência do Mano significa, por exemplo, a contratação do Bruno Silva. Vamos fingir ou botar ela como uma contratação oficial. Um jogador que joga onde Robinho joga, etc. Tem muita possibilidade de ser uma contratação porque, assim, o Mano viu, gostou dele no Botafogo, falou, olha, eu preciso de um meia pela direita, o Bruno é um jogador que cumpre esse papel, acho um jogador interessante, e aí vai entrar no esquema. Né, porque o Mano sempre teve esse jogador pela direita. Foi o Williams em 2015, depois foi o Robinho. Né? Então a gente tem aí com o Bruno Silva uma possibilidade interessante para essa função. E o Botafogo acaba de fazer 2-1 aos 30 do segundo tempo. Né? O Botafogo aí volta nesse momento a assumir a 6ª colocação, ultrapassando o Botafogo e se colocando aí com a mesma pontuação do Cruzeiro
e, claro, tacando fogo no campeonato. Agora a gente vai passar a bola aqui pro Vander Araújo, nosso parceiro de Guerreiro dos Gramados, chegando agora pro debate também, porque eu quero te ouvir, Vander, sobre essa questão Mano Menezes. A gente está ponderando aqui um pouco do sentido da renovação, mas há também aquela área insatisfeita com a renovação do Mano, que não gosta do trabalho do Mano. E aí eu queria que você avaliasse ou ponderasse qual o significado dessa renovação do Mano e se você vê com otimismo ou não a permanência dele. O gol foi do Igor Rabelo, né, zagueiro do Botafogo, o primeiro gol dele no Brasileirão. Boa noite, Vander. Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Boa noite, Sidney, Júnior, Paulo Costa e todos os ouvintes do Portal Guerreiro dos Gramados. Primeiramente, João, muito obrigado por mais uma oportunidade de participar do programa. E alimentando esse ponto, Mano Menezes, gostaria de ser bem claro aqui, João. Eu não vejo hoje no futebol brasileiro outro técnico disponível no mercado com a mesma capacidade de formação de elenco, de produção de futebol, com expectativa de futebol como o Mano Menezes. O Marcelo tá capingando no Curitiba, um time onde que ele teve projeção para poder chegar no Cruzeiro. O único time que o Marcelo Oliveira conseguiu realmente mostrar um bom trabalho no Brasil foi no Cruzeiro. Ele ganhou a Copa do Brasil pelo Palmeiras, mas ganhou mais por mérito do elenco, que já era um dos melhores do Brasil em 2015, quando ele foi campeão, e mais do que mérito do Marcelo Oliveira. Agora, em termos de técnico disponível no mercado, não há outro do quilate do Mano Menezes no Cruzeiro. Então, eu acho que a renovação do Mano, apesar de ser muito questionado pela torcida, ela foi uma renovação pontual, porque não tinha outro nome disponível hoje. Mas a gente não pode pensar somente nisso. O esquema tático que o Mano joga, que é muito defensivo, ele não gosta de jogar com centroavante, foi assim na seleção brasileira, foi assim no Corinthians, foi assim no Flamengo, que ele tentou implementar isso, mas jogou dessa forma também no Grêmio. Então é o esquema tático que o Mano gosta de jogar. Só que o esquema tático ele tem que ser condizente com o elenco que você tem. O Cruzeiro hoje ele não tem centroavante, mas enquanto tinha o Ábila, o Cruzeiro não jogava com o intuito de alimentar o centroavante com bolas alçadas à área. E esse esquema tático, na minha concepção, ele está ultrapassado. É um esquema tático que ele não é efetivo dentro do futebol brasileiro. Você vê que os centroavantes do Brasil, atualmente, o número de gols que eles têm feito. O Ricardo Oliveira com números muito baixos, Fred ficando mais de 10 jogos sem marcar gol, dentre outros centroavantes que no passado faziam muitos gols. Por exemplo, o Romário, que chegou a fazer 27, Romário Edmundo chegou a fazer 27 gols em uma única edição de Campeonato Brasileiro. O Henrique Dourado, que vem se destacando, ele faz mais gol de pênalti do que efetivamente aproveitando as oportunidades de gol que ele tem. Então, e isso é estatística mundial, João. Você que acompanha bastante, o Lucas também que acompanha, eu gostaria de estar debatendo aqui também com o Emerson, que acompanha muito futebol internacional. É estratégia. O time precisa se movimentar. E o Cruzeiro morreu ontem no jogo. O Cruzeiro morreu literalmente no segundo tempo. Não tinha movimentação. O Alisson perdeu 2 gols inacreditáveis, que uma pessoa que, com todo respeito, que tem uma oportunidade como o Alisson, como o Elber tem no futebol, eles não podem deixar nenhuma oportunidade passar batida. Não é só de gols, não, na vida mesmo. Porque a mudança de vida que Alisson e Elber tiveram na vida deles, se eles não fossem jogadores de futebol, nunca, com todo respeito, não estou desmerecendo nenhum dos dois não, mas nunca que eles conseguiriam ter o padrão de vida que eles têm hoje se não fosse graças ao futebol. Então, a oportunidade que eles têm no jogo, que é o maior clássico dentro do estado, dentro do nosso estado, a gente tem que, o Sidney até vai me comentar depois, mas dentro do estado de Minas Gerais, é o maior clássico que nós temos. Então, o maior clássico, o cara não pode desperdiçar oportunidades como eles desperdiçaram. E vou te ser sincero, João, o Sidney corneta muito o Elber e eu vou concordar com ele agora e vou falar, quem tem Elber no elenco e coloca ele no jogo, no momento decisivo, como o Mano colocou o Elber ontem,
não tem expectativa de nada, não tem expectativa de ganhar o jogo, porque o Elber não vai mudar o resultado do jogo. Não é o tipo de jogador que muda o resultado de qualquer partida. Nem Elber, muito menos Rafael Marques. Então, eu vou falar com a respeito do Mano Menezes. Eu acho que essas duas peças não ficam pro ano que vem. Acho que o Mano vai procurar qualificar o elenco com outros jogadores com o estilo de jogo ao qual ele está habituado a atuar, que é de movimentação, triangulações, aonde o Arrascaeta e Thiago Neves deram muito certo. E eu acho que o Bruno Silva, até acompanhando o jogo aqui agora, assistindo o jogo aqui do Corinthians do Botafogo com o Corinthians, é a característica que o Mano Menezes gosta de jogar, que é a posição do Bruno Silva, atuando pelo lado direito, subindo para poder apoiar o ataque e recompondo na defesa. Não precisa do cara voltar até a linha de fundo, não. Mas ele tem que voltar para poder cercar o lateral que está subindo e fazer a tentativa de roubar bolas. E roubar a bola, sair rápido para o ataque. E vou te ser sincero, todos os jogos que eu fui ao Mineirão esse ano, eu procurei observar o Alisson. Vou cornetar o Alisson aqui. Para mim, o Alisson ontem, ele foi muito displicente no Clássico. Muito. E já não é o primeiro Clássico que ele entra dessa forma. Já é o terceiro ou quarto Clássico que ele não se dedica como se tem que dedicar num Clássico. Como que você tem que... Um Clássico, meu amigo, é aonde que o seu vizinho de porta... se você mora em apartamento, o seu vizinho de porta vai te zoar, o seu vizinho de baixo vai te zoar, o seu vizinho de cima vai te zoar, aonde o seu vizinho do lado, caso você mora em casa, vai te zoar, aonde você vai escutar foguete o dia inteirinho. Então o cara tem que se dedicar. É o mínimo que ele faz. Eu não estou pedindo pro cara se matar em campo para ele poder sair sangrando, não. É o mínimo. E eu não estou enxergando isso no Alisson. Me desculpem os defensores, mas eu não estou enxergando. O Fábio ontem não fez uma defesa, porque as bolas que foram um gol, porque o Fábio não teve, eu vou ser sincero, acho que o Fábio tentou sair rápido no segundo gol que o Cruzeiro tomou, mas o Fábio não teve culpa. Mas é o seguinte, ele é goleiro, tomou gol, negativou no Cartola, é responsável. Então, João, eu tô puto com o jogo de ontem, puto, porque o Atlético ele não virou, depois que ele tomou gol no Campeonato Brasileiro, estudo muito estatística, o Atlético ele não virou, se não me engano, nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Desculpa, virou sim, virou contra o Cruzeiro no primeiro turno, o Cruzeiro saiu na frente, e virou também agora no Clássico de ontem. O Atlético não tem poder de reação, e só fez isso contra o Cruzeiro, por quê? Porque o elenco deles é melhor do que o nosso? Porque o time deles tem mais garra que o nosso? Porque o técnico errou mais do que o técnico deles? O Atlético teve 3 treinadores só no Campeonato Brasileiro. O Mano tá aí, conhece o elenco, conhece todo mundo, foi campeão da Copa do Brasil. Então a gente tem que pensar nesses detalhes. Eu não quero ganhar só clássico, eu não quero ganhar só título. Eu quero manter uma sequência em alto nível. E não dá para poder perder 3 clássicos para o Atlético seguidos. Vai contigo aí, João, eu já falei demais. Isso aí, mano. Eu vou pegar o gancho do Bruno Silva, né? Porque a gente... eu tenho um amigo geologista do Botafogo, comentei isso até no outro debate já. E na época começou esse papo do Bruno Silva, né? E ele... uma vez a gente estava conversando e eu comentava com ele que o Bruno tá se estranhando ali com o Gabriel, acho, não. E ele entrou... deixa eu retomar o fim da meada. Tava conversando com ele sobre o Bruno Silva e comentando com ele, dizendo, olha, o Botafogo tá jogando Libertadores, Brasileiro, e aí você vê o Botafogo jogar com o time reserva no Brasileiro, mas o Bruno Silva sempre joga, né? E isso é estatístico mesmo. O Bruno Silva jogava os 2 jogos da semana, não era substituído na maioria deles. Então, poxa, né, assim, não é um jogador jovem, né, jogador que apareceu agora na primeira divisão e etc. Por que isso acontece, né, assim? Porque, cara, a gente faz os testes laboratoriais, assim, para o cara poder jogar. O Bruno, ele é o menos desgastado. Até ele tá menos desgastado do que o reserva que não jogou e que tá desgastado pelos treinamentos. É uma situação que lembra, não é mais a realidade, mas já são 42 anos, o Zé Roberto, né? Devido às proporções, né? O Zé Roberto fez carreira na Europa, né, e toda a questão da medicina esportiva europeia, não sei o que, o Bruno fez uma carreira em clubes do interior,
né? Então não teve acesso aos mesmos recursos médicos, de fisioterapia e por aí vai. Mas ele tem esse estatuto físico. Isso é muito interessante numa posição em que o Cruzeiro tem o Robinho, né? Que é um jogador que não consegue ter sequência, né? Um jogador que vai poder ser acionado com a frequência que ele consegue jogar, né? Sem grande desgaste, e ter alguém para alternar que está sempre à disposição, né? Isso que eu acho que é interessante no planejamento do Cruzeiro para o ano que vem. Eu acho que o Cruzeiro, né, e a partida de ontem ela mostra isso, não só ela, mas alguns detalhes, alguns episódios da temporada mostram que no elenco do Cruzeiro ainda tem muita gente que não agrega, ou agrega pouco, né? Peças que precisam ser substituídas, né, por jogadores mais qualificados. A gente não tem o potencial de investimento do Palmeiras, a gente não tem o potencial de investimento do Flamengo, mas um dos segredos aí é você reformular pontualmente. Porque quem tem muita baga na agulha muitas vezes faz o que o Flamengo está fazendo, por exemplo. Gasta desenfreado, não dá sequência, daqui a 6 meses está reformulando o elenco de novo. Isso não funciona, né? É necessário sequência. Então quando você chega um Bruno Silva, é porque um Elber está saindo, por exemplo, né? Quando vier um novo ponta, é porque o Rafael Marques está saindo, né? O centroavante que o elenco carece. O Cruzeiro precisa olhar pontualmente para o mercado. Algumas opções no banco, por exemplo, até para o Cruzeiro falando em laterais, para contratar alguns laterais, por exemplo, para o ano que vem. Tem os meninos da base, né? O Vitinho, o Lucas Soares, que podem ocupar pelo menos a terceira vaga, né, nesse elenco, né, ou para a função de laterais. Você não precisa ter Ezequiel, Lennon, Galhardo, né, no ano que vem, e mais um lateral direito. Mas o Galhardo se firmou, o Ezequiel sai, enfim. O que o Cruzeiro precisa fazer, nesse momento, é uma análise muito criteriosa de quem serve, quem não serve, de quem é possível substituir qualificando o elenco. Aí, um eventual acerto com o Bruno Silva me parece acertado, porque caminha nesse sentido. E o Cruzeiro tem, por exemplo, né, Lucas, que além disso tudo, dá uma olhada para a base. Afinal de contas, você tem um time campeão brasileiro sub-20, algum talento tem por ali, né, Lucas? Com certeza, João. Acho que a base do Cruzeiro tá bem legal. Acho que é o que você falou, assim, muitas vezes o time sai contratando, né? Porque sempre quando vem alguma contratação tem aquela cena de entregar a camisa e o cartão de sócio torcedor pro jogador, isso faz média com a torcida, mas de fato você ter uma contratação com o cara ser o terceiro da posição é complicado. Acho que a gente tem coisas boas aí na base, né? Os meninos, você citou bem alguns números, alguns nomes. Acho que o Cruzeiro pode olhar e deve olhar com mais carinho para a base, porque a gente está tendo resultado, né? Então, assim, muita gente fala que a base é só para formar, eu concordo, mas um bom indício de que a formação está sendo bem feita são os resultados que a base tem alcançado, né, João? Agora, pegando um pouquinho esse gancho aí que você disse, né, sobre o elenco, que a gente deve mudar o nome para a próxima temporada, cara, para mim, primeira coisa, acho que goleiro e zagueiro é zero preocupação. O Murilo foi aí, né, mais voltando até para o assunto da base, foi um jogador que deu muito certo. A gente tem aí o Manuel voltando de lesão, o Léo fazendo talvez a melhor temporada dele desde quando ele chegou no Cruzeiro, principalmente depois que deixou de jogar ao lado do Caicedo, né, que estava muito mal. Então, enfim, acho que o Digão, que não é nenhum craque, mas toda vez que entrou, não vi ele comprometendo, é um cara que joga sério. Então, enfim, acho que para a parte de gol e zaga a gente não precisa preocupar. Na lateral esquerda, acho que dá para compor com mais um menino da base. O Diogo é o dono da posição. Não acho o Brian esse terror todo, acho que para reserva é tranquilo. Agora, na direita, João, eu não aguento mais o Ezequiel boca aberta, tá? Para mim, assim, eu falei antes do programa começar aqui, eu tenho um respeito eterno com todo mundo que é campeão no Cruzeiro, mas realmente o Ezequiel não tem a menor condição de jogar no Cruzeiro, né? A gente viu o Atlético ontem, os gols, uma marcação assim juvenil dele para cima do Robinho, e ele
é um jogador que, beleza, tem jogos que ele não compromete, mas você nunca vê o Ezequiel sendo um diferencial como o Diogo Barbosa foi em tantos jogos, né? Então, assim, e o Galhardo, a gente tem essa questão da incógnita, e o Lennon, que o Mano claramente não vai contar com ele pro ano que vem. Então, acho que a lateral direita é um ponto que a gente tem que cuidar bastante. E lá no ataque, Elber, Rafael Marques, esses dois eu acho bem difícil de continuarem ano que vem. Vamos ver como é que o Judivan vai voltar, né? Mais um nome da base que começou a ter um destaque, infelizmente teve aquela lesão, mas acho que é um bom nome. E atrás de um 9 aí, muita gente gosta do Marcelo Moreno, né? O Sidney particularmente gosta muito do Moreno, que a gente sabe. Mas enfim, acho que o Cruzeiro pontualmente não precisa gastar tanto, dá pra deixar o time bem certinho. Vamos ver o que o Mano já tá combinando com o Itair e com o restante da diretoria. É aquilo, né? O mercado. E é claro, o Cruzeiro pode perder jogadores, né? Ou seja, um eventual titular ser negociado por dinheiro, porque alguém paga a multa. Isso acontece, né? Então a reformulação também passa por suprir eventuais saídas não planejadas. Mas um detalhe que é importante, né, que a gente possa destacar então, é que muita gente tem uma listinha de dispensa aí, digamos assim, considerável, né? O Marco Barros aqui, por exemplo, está participando com a gente. A lista dele é grande, e inclui o Mano. Ele estaria dispensando aqui a participação dele. Elber, Ezequiel, Lennon, Robinho, Sassá, Rafael Marques e o Mano Menezes, né? Que ele considera que todos são enganação pura. O Star Fox falando que quer ver o Elber longe do Cruzeiro também. Esse é um ponto importante de terminar o ano bem, né? A insatisfação com o grupo, ou a satisfação com o grupo, né? Uma semana com 2 resultados ruins amplia a insatisfação com alguns atletas que estão perdendo a chance de continuar, né? O caso do Ezequiel, eu vejo hoje, né, o Lucas está falando essa questão do jogador, ou do respeito aos campeões, etc. O caso do Ezequiel me parece um caso assim, de quem não consegue fazer a transição, né, assim, para o momento da confiança. O que acontece? O Ezequiel é um jogador que ele foi mal contra o Atlético Mineiro ontem, né? Ele tende a não comprometer no jogo seguinte, né? Sei, tem alguma coisa que o Mano consegue fazer com ele ali, funciona. O Ezequiel não é de fazer más partidas sucessivamente, né? Mas quando ele começa a ter um desempenho um pouquinho mais regular, e aí, né, é aquele momento de crescer, aquele momento de se colocar como uma opção no ataque, etc., ele não consegue fazer isso, né? E aí perde confiança de novo, né? É um jogador que não consegue evoluir, né, nesse sentido. É um jogador que poderia ser o Brian, o papel que o Brian tem, mas eu entendo um pouco do incômodo do Lucas com ele de titular na lateral direita. O que eu acho importante que a gente está dizendo aqui, Vander, é que o Cruzeiro precisa, né, ser muito inteligente e atento no mercado, assim, só vai ao mercado para trazer alguém para jogar, né? Para ser titular, inclusive, né? Eventualmente um reserva, né? Se na base o garoto que a gente tem para essa posição não é tão confiável, não dá para ficar. Por exemplo, o Bruno Silva não é ele acabou agora, o Botafogo acabou vencendo o Corinthians por 2-1. O Cruzeiro permanece na quinta colocação, portanto, e desperdiçou nessa semana a chance de tirar 5 pontos do Corinthians. Podíamos estar a 6 pontos do Corinthians nesse momento, vivíssemos na briga pelo Campeonato Brasileiro. Vida que segue, falando novamente dessa reformulação do elenco, acho que a gente está querendo destacar aqui, né, Wander, a necessidade de ser inteligente, tanto nas saídas quanto nos reforços que o Cruzeiro vai buscar, não é? Exatamente, João. Exatamente. Você foi cirúrgico nessa ponderação. Pontuou muito bem. E é realmente o retrato do Campeonato Brasileiro que você está me falando, que você está passando pra gente. O time não precisa ser 100%, ele não precisa ganhar todos os jogos, isso é humanamente impossível. Mas ele precisa manter uma média, ele precisa ganhar dos pequenos, dos times pequenos, ganhar dos médios e com os grandes, uma hora ou outra empatar com um e perder para outro. Não dá para ficar perdendo para times pequenos com Atlético e Curitiba. O Cruzeiro está deixando de brigar na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro porque perdeu para times pequenos. O Cruzeiro empatou as duas com o Corinthians. Desculpa, o Cruzeiro perdeu o Corinthians lá em São Paulo com aquele gol
com gol, se não me engano, irregular do Jô, e empatou aqui em Belo Horizonte. E foi muito prejudicado em São Paulo, com faltas que não eram dadas no decorrer do jogo. E ressalto que ontem também, o Marcos Rocha ele fez 2 faltas, todas as 2 para cartão amarelo no primeiro tempo, e não foi advertido. Então, o Cruzeiro tem sido insistentemente prejudicado por arbitragem. E essa situação, ela transpassa muito pela diretoria, a passividade da diretoria do Cruzeiro esse ano. O Cruzeiro, ele aceitou muitas vezes, sendo omisso, em muitos casos, a postura da arbitragem, da CBF, ao escalar árbitros que são incondizentes com os resultados que eles apresentam à frente do Cruzeiro, como Roberto Lopes, como o aquele mineiro de Poços de Caldas, esqueci o nome dele, que apitou Cruzeiro e Corinthians aqui, o Sandro Meirahit, como o árbitro de ontem também, que para mim é fraco para o jogo de ontem, também um árbitro que foi muito omisso no decorrer do jogo, como o árbitro da final da Copa do Brasil, o Luiz Flávio, que sempre errou contra o Cruzeiro e voltou de lesão, quase um ano parado, apitando o final de Copa do Brasil. Então, o Cruzeiro tem sido muito omisso nesse sentido. Então, eu espero que essa nova diretoria do Wagner, essa nova direção do Wagner, faça contratações pontuais e não deixe esse tipo de situação passar batido. Eu não quero que o Cruzeiro ganhe 100% dos jogos no ano que vem, mas que ele atinja a média de 70%, que é a média ideal, que é a média para ser campeão. Eu não quero que é humanamente possível isso. E você falou com relação às contratações, o Cruzeiro, eu continuo achando que o Cruzeiro precisa de contratações pontuais. Nosso elenco ele é bom, nosso elenco pode render mais, mas só que contratações pontuais, eu não sei se a gente vai conseguir manter um time para poder ser campeão brasileiro. O Cruzeiro tem time para poder chegar em final de Copa Libertadores, tem time para chegar novamente em final de campeonato da Copa do Brasil, mas tem time também para continuar ganhando no brasileiro. O Cruzeiro é um dos 7 times que conquistou o Campeonato Brasileiro após 2003. E nada foram 3 títulos. O maior time fora do eixo Rio-São Paulo o único time fora do eixo Rio-São Paulo a conquistar o Campeonato Brasileiro de 2003 para cá. Então, nós somos respeitados fora do cenário mineiro. Porque em Minas Gerais aqui, o Cruzeiro não vale nada. O Cruzeiro, pros veículos de comunicação de Minas Gerais, nós não valemos nada. Mas somos respeitados nacionalmente. Por quê? Porque a nossa história nos conduz às vitórias. Então a nossa história, ela é repleta de conquistas. E eu posso justificar um pouco a derrota de ontem. O Cruzeiro ontem disputou displicente em campo. O Cruzeiro ontem era para o Cruzeiro mais um jogo no Campeonato Brasileiro, enquanto o adversário tinha que dar a vida, porque se ele não ganhasse o Clássico, além de perder Primeira Liga, perder Campeonato Brasileiro, perder Libertadores, perder Copa do Brasil, que passou a ser prioridade para o lado adversário, ainda perderia mais um Clássico, que ia ficar manchado mais uma vez a imagem dele frente ao cenário nacional. E o Cruzeiro não, o Cruzeiro entrou apenas jogar mais uma partida. Eu vou citar aqui um colunista da Rádio 98 que achou um absurdo que foram 2.500 pessoas, 2.500 ingressos vendidos para o torcedor do Atlético. Para ele que se diz torcedor, 2.500 era muita gente. Por quê? Porque nem o atleticano acreditava na vitória do time deles, porque sabe da mediocridade do time deles. Então, eu vou ser sincero, João, eu fico puto pela apatia do time. Acho que essa apatia é reflexo do Mano, que não cobrou devidamente como devia ser cobrado e não treinou o time que ele colocou em campo. Porque Murilo e Manuel nunca tinham feito um jogo juntos. O Ezequiel estava perdido no segundo tempo. A substituição que ele fez para poder tirar o Alisson, ele tirou o Alisson porque o Alisson errou, já tinha errado 2 gols cara a cara, ele ficou puto com o Alisson e não tira a razão do Mano, não. Mas aí eu questiono uma outra contratação que o Cruzeiro fez esse ano. Eu questiono a contratação do Sassá.
Porque o Marcos Vinícius é titular no Botafogo, tá jogando um bolão no Botafogo, tem sido decisivo nos jogos do Botafogo, e será que ele não era o cara para poder fazer essa armação do time pelo lado direito, João? Te pergunto, será que ele se encaixaria para poder substituir Rafinha ou Alisson pelo lado direito? O que você acha? Eu gosto do Marcos Vinícius, acho que o Marcos Vinícius foi um jogador útil aqui. Nas últimas semanas foi alvo de protesto da torcida do Botafogo, mas está sendo muito elogiado pelo jogo de hoje, por exemplo, né? Porque ele é um jogador instável no fim das contas. E acho que o Cruzeiro necessitava de um jogador como o Sassá. Né? Nesse sentido, é um negócio que... O ideal foi a proposta original do Cruzeiro. O Sassá vinha e era o Elber que ia para o Botafogo. Mas, né, na composição do Sassá, acabou sendo o Marcos Vinícius o jogador. E a questão é importante, o Botafogo queria o Elber. Foi o Elber que não quis ir para o Botafogo. O Wesley Reis dizendo que o Cruzeiro precisa de contratações para 2018, e cita o Carlos Eduardo do Goiás, o Capa, lateral do Avaí, o Bruno Silva do Botafogo e o Zé Rafael do Bahia. O Maxwell Alves, ele se dispensa dele também. Elber, Sobis, Lennon, Sassá, Ezequiel, Brian, Rafael Marques e Alex. O Maxwell Alves dizendo Elber, Ezequiel, Lucas Silva, Galhardo, Galhardo nem jogou ainda. Sobe, Sassá, Digão, Léo, Lucas França, Messidoro, Lucas França, terceiro goleiro. Messidoro, Lennon, que é pra correr com essas amebas aí, que é tudo podre. A lista do Maxwell aí, o Cruzeiro vai gastar 100 milhões em dispensas e na reformulação do elenco. Aí, se ocorrer essa mudança toda aí. A gente vai passar agora pelos resultados da semana do Cruzeiro. Claro, uma semana ruim no futebol, com derrotas pro Curitiba no Brasileiro e pro Atlético Mineiro, 1-0 e 3-1, mais de conquistas e triunfos em outras modalidades. O atletismo teve um final de semana vitorioso com Miriam Franco da Silva no circuito de corrida e caminhada Sesc, na cidade de Iguatu, no Ceará, prova de 10 quilômetros. Na prova masculina, o Cruzeiro conseguiu o 4º lugar com Gilmar Oliveira e o 7º lugar com Daniel Sabino. Venceu também a equipe de atletismo do Cruzeiro com Valdir Sérgio Oliveira, a 17ª Corrida Internacional de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, percurso de 13,2 quilômetros. Venceu com Elton Bezerra da Silva, a 34ª Corrida do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará, 10 quilômetros. Vitória de Ivamar de Oliveira na primeira Corrida Bem-Estar na Lagoa da Prata, Minas Gerais, 10 quilômetros. Vitória de Graciete Moreira Santana na primeira Corrida Saúde e Caminhada na Serrinha, na Bahia, 10 quilômetros. Vitória de Gilberto Silvestre Lopes na 10ª Corrida do Shopping Aricanduva de São Paulo, 9 quilômetros. Vitória de Vanildo Pereira dos Anjos na primeira Corrida Terra de Maravilhas, em Maravilhas, Minas Gerais, 8 quilômetros. Vitória de Reginaldo José da Silva na Corrida da Azar e Picar de Barbacena, Minas Gerais, 7 quilômetros. Segundo lugar com Jair José da Silva na Corrida Volta da Cajuína, em Teresina, no Piauí, 10 quilômetros. Na mesma prova, Gleison da Silva Santos ficou com o 4º lugar. E segundo lugar com Marcos Antônio Pereira na Maratona de Salvador. A equipe Sub-14 do Cruzeiro foi derrotada pelo Atlético Mineiro por 2-1 na Vila Olímpica. As duas equipes estão classificadas para a decisão da competição, né, o Campeonato Mineiro Sub-14. O Cruzeiro recebe o América nesse sábado para cumprir tabela pela competição. A equipe juvenil do Cruzeiro eliminou o Internacional, uma vitória por 3-1 nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Enfrenta o Flamengo agora, dia 26, às 20 horas, no estádio da Ilha do Governador, pelas quartas de final. Mas, no Campeonato Mineiro, após empate em 0-0 no tempo normal, acabou perdendo nos pênaltis por 5-4 a decisão para o Atlético Mineiro, né, a final do Campeonato Mineiro Sub-17. A equipe Sub-20 do Cruzeiro foi campeã brasileira Sub-20, empate com Curitiba em 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, 7-6, o goleiro Vitor Eudes pegou 3 cobranças, né? O Cruzeiro tem Lucas França, Lucão subindo aí, o Brazão na seleção Sub-20, o Vitor Eudes teve a responsabilidade durante essa reta final do Brasileiro Sub-20 e foi coroado aí com um belo desempenho na cobrança dos pênaltis. Quase precisou dele bater. Foram 9 pênaltis para cada equipe durante a disputa. E a equipe Sub-20 do Cruzeiro vai se juntar agora com jogadores recuperando de lesão, os jogadores que não tem muito espaço no elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.
tem início nesse dia 25, às 19 horas, duelo em Nova Serrana, Cruzeiro e Figueirense, né, uma oportunidade bem bacana de ver os meninos do Cruzeiro ainda em ação. O Esporte Interativo vai transmitir todos os duelos da competição. No vôlei, o Santa Cruzeiro derrotou o Sesc Rio de Janeiro por 3-2. Grande projeto do Sesc, que está com uma equipe muito forte. O Santa Cruzeiro venceu no ginásio do Riacho e faz 2 duelos essa semana. No dia 26, recebe o SESI no ginásio do Riacho às 19 horas e no dia 28 às 15 horas às 18h30 enfrenta o Copel Telecom Maringá. Quem joga no dia 28 às 15 horas é o futebol americano, que enfrenta o Tritões na final da Conferência Sudeste da Brasil Futebol Americano. Já temos o primeiro semifinalista do Brasil Futebol Americano, né, que é o Cuiabá Arsenal. Tem que secar eles na final da Conferência Norte-Nordeste, porque se eles forem para a final vai acontecer em Cuiabá. Se eles não forem, o Santa Cruzeiro chegar lá, a final é dia 9 de dezembro, no Mineirão ou no Independência. O Santa Cruzeiro vai buscando isso aí. Primeiro título nacional do futebol americano cruzeirense. Lucas, passo a bola agora para a sua despedida. Agradeço mais uma vez a você pela participação, por abrilhantar o nosso debate. Tem Cruzeiro só segunda-feira, às 20 horas agora, né, o futebol profissional, mas queria que você avaliasse aí esse momento do Cruzeiro e sua expectativa também para as últimas rodadas do Brasileirão e, claro, seu palpite para esse confronto lá em São Paulo. Boa noite, muito obrigado, meu cara. João, mais uma vez valeu aí pelo convite, um grande abraço para você, pro Vander, que é o cara mais puto hoje, possivelmente, pro Sidney, pro Paulo e em especial pro nosso público. O clima já é de fim de festa, né, João? Então, agora é terminar um ano bem, como você falou, pra gente não deixar um desempenho agora para uma coisa que não faz mais tanto sentido, né, já que o título tá praticamente impossível e o time não tá legal, que isso afete o nosso próximo ano. A diretoria tá se mexendo, né? Então acertou a renovação do Mano, acertou a renovação do Fábio, um pouco antes do Bruno sair, ampliou o contrato dos meninos, então acho que a gente tá caminhando bem para ter um início de ano aí bem legal no próximo ano. Vamos ver aí se tudo segue bem. Um grande abraço para todo mundo. E espero que na próxima segunda-feira a gente possa atrapalhar o Palmeiras aí nessa caça ao Corinthians. Ainda mais depois do resultado de hoje, o campeonato vai voltar a pegar fogo. Podia ser a gente, mas paciência. Grande abraço. Ia ser um belo duelo pelo segundo lugar se o Cruzeiro tivesse aproveitado a semana. Vamos ao resultado das enquetes agora também. A primeira enquete, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Curitiba? Nota 0, 48%. Passou à frente do nota 4, então. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro? 50%, nota 7. Para o segundo tempo, 72%, nota 0. Melhor em campo contra o Atlético Mineiro, Rafinha, 34%, aproveitando muito bem o final da temporada, o Rafinha para aparecer aí como opção, né, para a sequência da temporada e do ano também, no próximo ano, inclusive com um contrato renovado. Você aprovou a renovação do Mano Menezes, caiu um pouquinho, 68%, e você aprovou a renovação do Fábio, aí manteve 89%. Vander Araújo, meu parceiro, obrigado também pela participação em mais um debate. É sempre um prazer, tá aberto espaço para sua despedida, para sua última avaliação e, claro, seu palpite para Cruzeiro e Palmeiras na próxima segunda-feira. Uma boa noite e até lá, meu cara. João, não vou deixar palpite para a próxima segunda-feira, não. Eu sei que a gente vai ter um programa ao vivo na próxima segunda-feira, com cobertura acompanhando o jogo ao vivo, então eu vou deixar o próximo palpite para segunda-feira. Mas queria agradecer a todos os ouvintes, a pessoas que colaboram com o Portal Guerreiro dos Gramados, um abraço a todos. E fazer mais uma crítica aqui. Já que o Dr. Wagner está assumindo, doutor não, né? O Wagner está assumindo o Cruzeiro, que ele não seja tão falastrão quanto o Gilvan Tifini Tavares. Gosto muito do Dr. Gilvan, critiquei ele muito, já chamei ele de calça suja, já critiquei o Gilvan os últimos 6 anos. 6 anos de mandato dele, eu critiquei ele muito, mas vou ser sincero, trabalha quietinho, cara, trabalha igual mineiro, sossegado, sem aparecer, que você não precisa de aparecer. Você já tem o cargo mais importante no estado de Minas Gerais. O cargo de presidente do Cruzeiro é mais importante que o de governador do estado de Minas Gerais. Você não precisa de mídia. Valoriza o Media Day que Guilherme Mendes,
e o Robson fizeram em parceria com os portais cruzeirenses. Trabalhe esses portais, incentive a TV Cruzeiro a produzir conteúdo próprio. Quem precisa do Cruzeiro hoje é a mídia. O Cruzeiro não precisa mais da mídia, principalmente a mídia de Belo Horizonte. Valorize os pequenos veículos de comunicação, porque os outros obrigatoriamente terão que mudar sua postura com relação ao presidente. Tem uma postura mais séria com a imprensa em geral. Hoje o torcedor cruzeirense busca mais a informação por causa de tecnologia, por causa de acesso à informação. Então é mais fácil você produzir conteúdo direcionado para a sua torcida, condizente com a realidade do clube, do que ter que ficar escutando Rádio Itatiaia, TV Globo Minas, lendo o jornal Hoje em Dia, ou esses outros jornais que procuram ofender a imagem do Cruzeiro. O Cruzeiro é gigante, presidente. O Cruzeiro é gigante. Então faça da sua torcida o grande elo de publicidade, de retorno de marketing, de retorno de investimento aos seus patrocinadores. Faça isso que o retorno será imediato. Ressaltando, o Cruzeiro é gigante e não pode ficar perdendo pontos para times pequenos. Um abraço, fiquem com Deus. É isso aí, Wander, obrigado mais uma vez. E eu lembro então que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira às 21 horas, que o programa é feito ao vivo, mas também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.br, vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate realizados aí desde o início da temporada 2016. A gente está no ar desde o segundo semestre de 2012 e, claro, trabalhando aí no resgate do nosso acervo aí para ampliar o material disponível no site. Quando é o Cruzeiro que joga na segunda-feira, Wander, o rádio entra depois. A gente vai começar o programa na segunda-feira, logo na sequência de Cruzeiro e Palmeiras, para repercutir uma vitória do Cruzeiro, a recuperação no campeonato, né? Vai tirar aí um pouco do embalo do Palmeiras, tirar um pouquinho da graça do brasileiro, que resolveu pegar um pouquinho de fogo aí, o Cruzeiro não aproveitou para entrar nessa história. Amanhã tem a live com o Fábio Veloso no Facebook às 20 horas. Tem Fazendo as Contas, avaliando as modorrentas, quase nulas chances de título do Cruzeiro. Pró-jogo saindo, média tempo, ao jogo do Álvaro de Cruzeiro Atlético Mineiro. Tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu me despeço por aqui, deixo o meu boa noite. E na segunda a gente está de volta na sequência de Cruzeiro e Palmeiras para mais um Guerreiros em Debate. Até lá, pessoal! Guerreiros em Debate.